Deixa a tua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1, nós vamos ler o primeiro verso até o verso 8, tirar algumas lições aqui dessa porção. Abaixa a tua cabeça, por favor, onde você está, pelo menos mesmo sentado, e vamos orar. Senhor, Pai, nós entregamos esse momento também ao Senhor, pedindo que um espírito de entendimento e revelação venha com força sobre nós, nos dando entendimento da tua vontade, da tua verdade, quanto a este texto, aquilo que o Senhor quer revelar, ensinar, ministrar, faz, ó Pai, seja conforme a tua vontade. Colocamos nossos corações nas tuas mãos, nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos sentimentos, colocamos tudo nas tuas mãos, porque queremos e precisamos ouvir a tua voz. No nome de Jesus, tudo que se levante contra o teu conhecimento nessa hora seja repreendido. Com liberdade total, teu Espírito se mova em nós e nesse ambiente todo, e também naqueles que estão participando deste culto através da internet, no nome de Jesus. Amém. Amado, acompanha aí na tua Bíblia, a leitura que vou fazer, a gente vai conversar algumas coisas aqui, mas primeiro, vamos ler o texto. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo na graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Por favor, fala com a gente na tua palavra. Amado, esse texto é um texto introdutório à Epístola de Filipenses. E eu quero extrair desse texto as marcas da salvação. As marcas da salvação dos irmãos de Filipos, dos filipenses. É curioso que nessa epístola, que é muito pessoal, Paulo acabe introduzindo essa carta, mencionando características, mencionando qualidades da vida cristã que fazem parte das marcas da salvação, porque ele notou isso na igreja de Filipos. É muito interessante. Eu quero destacar para você 5 marcas da salvação que Paulo via nos crentes de Filipos, e a intenção é que nós avaliemos o nosso coração, para saber se essas marcas são vistas em nós também. Por isso é importante que nesse momento, enquanto a gente vai conversar em cima dessa porção, que a gente deixe o nosso coração aberto para aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar em cada um de nós. Algo novo nós cantamos, não foi? Algo de Deus. Tem algo que Deus vai corrigir hoje no nosso coração. Tem coisas que de repente Deus vai revelar a respeito da nossa própria vida. Coisas que o Espírito Santo vai consertar. Amado, eu tenho uma convicção nessa noite, que o Espírito Santo vai promover alguns milagres, e não se preocupem em vê-los. Eu tenho uma convicção, foi isso que Deus falou ao meu coração, não se preocupe em ver qualquer coisa que seja, porque eu vou
tocar em corações nessa noite. Eu vou consertar corações nessa noite. Eu vou transformar vidas nesta noite. E eu tenho essa convicção. Então eu peço a você, abre o teu coração e prova aquilo que o Espírito Santo disse que faria. Eu tenho certeza, é com você, porque é comigo também, a gente nunca perde a viagem. Não importa, o que Deus vai fazer comigo, de repente vai ser diferente que vai fazer com a Carla, vai ser diferente que vai fazer com o Reginaldo, vai ser diferente que vai fazer com o Juninho, vai ser diferente que vai fazer com o Casagrande, mas Ele vai agir na nossa vida, amém, queridos? Amém. Deixa eu falar com você a respeito da cidade de Filipos, coisa que eu gosto de fazer sempre que prego, compartilhar um pouco de ensino, porque enriquece a tua compreensão do texto, né? A cidade de Filipos é a cidade que fica na região da Macedônia. A região da Macedônia, ela fica ali ao norte da Grécia, já é continente europeu. Paulo evangelizou na cidade de Filipos na segunda viagem missionária, provavelmente do ano 50 ao ano 54, foi o período em que ele realizou a segunda viagem missionária. Ele tinha a intenção, quando você lê no final do capítulo 15 de Atos, quando ele, em Antioquia, da Síria, ele conversa com Barnabé para empreender uma nova incursão missionária, com a intenção de passar nas mesmas igrejas que passou na primeira viagem missionária, que nem foi tão longe, foi ali na Ásia Meridional, algumas centenas de quilômetros para frente. Saíram então com uma intenção, dessa vez Barnabé não foi com ele, nem João Marcos, na primeira viagem missionária, Barnabé e João Marcos acompanhou, na verdade, Barnabé saiu como líder do empreendimento missionário, Paulo, ele saiu como cooperador de Barnabé, só que, de alguma forma, Paulo acabou tomando a frente, por conta da liderança que exercia, e a determinado momento da narrativa de Lucas, ao invés de mencionar Barnabé primeiro, começa a mencionar Paulo primeiro, um sinal de que ele tomou a frente da liderança da equipe de missões, que fez a primeira viagem missionária, conhecida hoje como primeira viagem missionária de Paulo. Muito bem, na segunda viagem missionária, como João Marcos abandonou a incursão, abandonou a viagem antes de terminar, Paulo não quis mais que o João Marcos acompanhasse eles, e ele e Barnabé brigaram. Que notícia, né? Interessante de dar na mensagem. Às vezes a gente tem que resolver problema, né? É assim que acontece na vida cristã, e é assim com todo mundo, né? E também como foi com o apóstolo Paulo, né? E também com Barnabé. Mas depois eles se resolveram, inclusive com João Marcos. Deu um pricopó lá, que Barnabé não quis sair com o apóstolo Paulo nessa incursão, porque Paulo não queria que João Marcos fosse, ele era muito garoto, muito menino, e ele abandonou e não foi. Barnabé e João Marcos saíram para fazer missões numa outra região, Paulo chamou Silas, e eles começaram, então, a segunda viagem missionária. Foram para as mesmas cidades da primeira, mas aí o Espírito Santo fala para eles seguirem mais a oeste da Ásia, até o final da Turquia, param lá numa cidade chamada Trode, e no momento em que Paulo está com a equipe missionária em Trode, ele tem uma visão. À noite, diz o texto, que na visão que Paulo teve, um jovem, um homem aparece e diz: passa na Macedônia e ajuda-nos. Isso está no começo do capítulo 16 de Atos. E depois dessa visão, Paulo entende que era um comando do Espírito Santo para eles se movimentarem e entrarem na região da Europa, passarem pelo Mar Egeu e entrarem na região da Macedônia. Então ele foi em direção da Macedônia, passou por algumas cidades antes de chegar em Filipos, que era uma cidade importantíssima em toda a região da Macedônia, e ele para em Filipos e fica alguns dias em Filipos. A cidade de Filipos
ela foi batizada com esse nome por causa de um rei macedônio do 4º século antes de Cristo, e um filho de Magno, Carlos Magno, chamado Filipe II, quando assumiu o reinado da Macedônia, conquistou essa cidade, que tinha outro nome, e por causa do seu nome, Filipe II, batizou essa cidade com o nome de Filipos, ok? Mas, no 2º século antes de Cristo, os romanos, já ampliando o seu império, acabaram dominando aquela região, e a cidade de Filipos tornou-se uma província romana na Macedônia, e importante demais, porque ela fazia caminho entre Roma e a Ásia. Então a cidade de Filipos era muito importante, e tinha basicamente cultura grega e romana, uma mistura de cultura grega e romana. Mas alguns judeus tinham ido até lá por causa da diáspora, por causa da dispersão dos judeus, que começou em Atos capítulo 8, verso 3, por causa de Saulo. Saulo mata Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã, no capítulo 7 de Atos, e no capítulo 8, verso 3, Lucas registra uma grande perseguição, fazendo com que os cristãos saíssem da região da Judéia e se espalhassem por todo o mundo. Alguns foram parar na cidade de Filipos, mas eram basicamente judeus eram basicamente gregos, que alguns tinham se convertido ao judaísmo, era a base da cidade de Filipos, e alguns cristãos que estavam mudando para lá, mas não se tem muita informação a respeito disso. O fato é que na cidade de Filipos não tinha sinagoga, então não tinha muito judeu lá. Quando ele já vai para Tessalônica, no final do capítulo 16, no capítulo 17 de Atos, quando Paulo chega em Tessalônica, a primeira coisa que ele faz é procurar uma sinagoga, mas ele não fez isso em Filipos. Por quê? Porque em Filipos não tinha sinagoga, então ele precisava achar um lugar para se reunir com pessoas, e ele soube de um determinado rio, de um determinado lugar, onde mulheres se reuniam para orar, e ele foi para esse lugar. Chegando lá, encontrou algumas mulheres na cidade de Filipos, e dentre elas, uma tal de Lídia, que ela era rica para o seu tempo, ela produzia uma tintura muito cara, e ela comercializava essa tintura muito cara, e ela era uma mulher de posses, junto com outras mulheres de posses também. Quando Paulo chega às margens desse rio e viu essas mulheres orando numa reunião de oração, preste atenção, Paulo está em Trode, tem uma visão de Deus, um varão dizendo para Paulo: passa na Macedônia e socorre-nos. Ele chegou em Filipos e foi numa reunião de oração, perto de um rio. Há uma relação entre a reunião de oração e a visão que Paulo teve em Trode. A oração que essas mulheres faziam criou um ambiente gestacional do milagre, criou um ambiente gestacional do mover, criou um ambiente gestacional do socorro divino. A oração que essas mulheres fizeram marcou o início de uma igreja, das igrejas mais fortes da Europa, porque a igreja de Filipos passou a ser a primeira igreja da Europa. Aí eu estou apontando para uma ênfase da nossa mensagem, uma das marcas da salvação, é a oração. Paulo reparte sobre as boas novas com aquelas mulheres. Lídia se manifesta em primeiro lugar e fala: eu creio em Jesus como meu Senhor, eu creio nessa mensagem, nessa boa nova que você está repartindo conosco. Na mesma hora, naquele rio, ela foi batizada pelo apóstolo Paulo, e junto com ela sua casa, e depois as suas amigas. E a igreja de Filipos começou com uma mulher, na verdade não com uma, começou com várias mulheres,
era uma igreja forte. Na epístola, no capítulo 4, Paulo dá uma advertência para Evódia e Síntique, duas mulheres, que eram provavelmente líderes na igreja de Filipos, e provavelmente elas estavam em disputa de autoridade lá na igreja, e Paulo, ele adverte essas duas mulheres. Isso é uma nota de que as mulheres tinham influência e proeminência na igreja de Filipos. Muito bem. Acontece que, na cidade de Filipos, Paulo não apenas deu nascimento, ele, por causa dessas mulheres que passaram a se reunir com ele, e ele foi para a cidade com elas e passou a pregar. E uma moça endemoniada ficava correndo, seguindo Paulo e a equipe missionária, falando coisas e perturbando eles, não falando mentiras, falando verdades. Vocês são filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo e tal, mas na verdade havia uma intenção do demônio de perturbar o trabalho missionário de Paulo e da sua equipe, de maneira que ele repreende o demônio dessa menina. Aí os donos dessa menina, era uma escrava, não iam ter lucro por causa das adivinhações que o demônio fazia usando aquela menina. Aí os donos daquela menina investiram contra o apóstolo Paulo e Silas e prenderam ele. Antes disso, bateram muito nele, eles apanharam muito, foram presos. À meia-noite na prisão, eles estão orando e adorando, orando e adorando, orando e adorando. Olha que interessante como a cidade de Filipos foi marcada pela oração. Orando e adorando, à meia-noite, amarrados, e o texto de Atos é muito claro quando diz que eles foram lançados na prisão mais profunda, e lá na prisão mais profunda, amarraram seus pés em troncos, escuridão total, sujeira total, insetos total, e insanidade total, né? E amarraram seus pés em troncos, num lugar absolutamente nojento, e lá eles não perderam a oportunidade e passaram a orar e a adorar. Tinha outros presos também, nos mesmos níveis, em outros níveis da prisão. As prisões, no primeiro século, sempre eram buracos na terra, cavernas, e a pior sala, a pior prisão era a mais profunda, e a mais suja e imunda também. À meia-noite, Paulo e Silas orando e adorando. Acontece um grande milagre, um grande terremoto, as cadeias se abrem, as portas das cadeias se abrem, e o carcereiro ficou com medo de, fugindo os presos, ele ser morto. Ele ia se matar, Paulo não deixou. No final das contas, esse carcereiro se converte, toda a sua casa se converte. Paulo é levado para a casa desse carcereiro, o carcereiro leva Paulo e Silas para lá, limpa as suas feridas, dá de comer para eles, depois volta para a cadeia. Muito curioso. Não, fica tranquilo, Paulo falou, nós vamos ficar aqui presos, porque tem um julgamento em andamento aí. No dia seguinte, mandaram prender e tudo bem, aí Paulo sai e dá continuidade à grande obra. Duas marcas no capítulo 16 de Atos, sobre a cidade de Filipos. A igreja nasce por um mover sobrenatural, por causa de um ambiente de oração que foi criado à beira de um rio. E de repente Paulo andando e pregando naquela cidade, também um grande mover e um grande milagre acontece numa prisão com cadeias sendo quebradas. Na verdade, um símbolo profético de libertação, por causa também da oração e da adoração. Tudo isso na cidade de Filipos. A igreja de Filipos nasce por um mover de oração. A igreja de Filipos cresce por causa de um mover de oração. A igreja de Filipos é fortalecida por causa de um mover de oração. A igreja de Filipos torna-se a principal igreja da Europa por causa de um mover, a primeira pelo menos, depois de um mover de oração. A igreja de Tessalônica cresceu muito também. Talvez até mais do que a de Filipos, mas nos primeiros momentos é a igreja de Filipos que aparecia. A igreja de Filipos, ela manifestava um amor
precioso, uma cooperação, uma boa vontade, uma afeição pela obra missionária, uma generosidade com contribuição financeira. A carta aos Filipenses nada mais é do que uma carta de gratidão de uma oferta. A epístola aos Filipenses nada mais é do que uma carta que Paulo escreveu aos irmãos de Filipos para agradecer uma oferta financeira. É isso que é a carta aos Filipenses. É uma carta muito pessoal, diferente das demais cartas. As duas cartas mais pessoais que o apóstolo Paulo escreveu foram Filemon, que foi para uma pessoa, e para os crentes de Filipenses, todo recheado de afetividade, porque uma igreja nasceu, cresceu, se fortaleceu, se tornou operosa, porque nasceu de um mover de oração. Essa é uma marca dos salvos. Isso é uma marca dos filhos do reino. Essa é uma marca dos sacerdócios de todos os santos, sacerdócios da nova aliança. Essa é uma marca daqueles que se encontrarão com Jesus no dia de Cristo, não para julgamento, mas para celebrar junto. Essa é uma das marcas da igreja de Filipos. E eu quero compartilhar, baseado no texto que lemos e nessa base, nessa verdade, além da oração, eu quero compartilhar, eu vou falar da oração mais para frente, então eu vou dizer que a primeira marca é a graça e a paz, que está no verso 2. Preste atenção, o verso 2 diz assim: que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Graça e paz. Presta atenção. Essa palavra do apóstolo Paulo não é apenas uma saudação na introdução da sua epístola. Graça e paz é a marca, são as primeiras marcas dos salvos. A graça de Deus é que nos alcançou. Nós não fizemos nada para sermos salvos, apenas nos rendemos ao amor, apenas nos rendemos à mensagem de que Jesus morreu por mim. E isso é por graça, não há mérito nisso. A graça nos alcançou, mas a graça, segundo o Novo Testamento, ela é muito mais do que algo, um benefício, uma bondade que me alcançou sem que eu mereça. Não, a graça também significa uma presença no coração do salvo, uma presença de alívio, uma presença de aceitação, uma presença de Deus que gera aceitação, uma presença de amor que tira as nossas dúvidas e as nossas culpas, uma presença de Deus dentro de mim que me dá segurança. Graça e paz são marcas da salvação. A paz é o shalom, são marcas da salvação. É um espírito tranquilo diante do mundo tumultuado. É uma alma que sossegue em Deus diante de um mundo inseguro e turbulento, e irritado, e estressado. Paz. A paz é uma das marcas da salvação. E se de alguma maneira no teu coração fala, eu não tenho provado muito dessa marca, será que essa marca não está na minha vida? Eu quero dizer a você que talvez não seja essa a boa pergunta a ser feita, mas o quanto nós temos cooperado com Deus na obra que Ele iniciou em nós, porque Ele tem que dar continuidade nessa obra, a gente vai chegar no verso 6, o quanto nós temos cooperado com Deus, para que Jesus vá sendo forjado em nós, formado em nós, de maneira que aquele que é o príncipe da paz, se manifestando na minha vida, me traga paz e segurança,
e também me plenifique de graça, algo que põe o meu interior em ordem, põe meus sentimentos em ordem com Jesus, em ordem com a vontade de Deus. Isso são marcas da salvação. Faça uma pergunta para você mesmo, se você tem essas marcas. E também, se não tem tido essas marcas, porque você não tem cooperado muito com o Espírito Santo, nem buscado muito, porque a gente tem que ser parceiro com Deus. Graça e paz. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo são a segurança em nosso coração da salvação. Não é apenas uma saudação, é um alicerce da fé. Os filhos de Deus convivem com a presença da graça dentro dele e da paz. Entenda que quem está escrevendo isso está preso. Outra coisa que eu não falei. Ele talvez tenha escrito essa epístola lá pelo ano 61. Alguns dizem que pode ter sido no ano 64. Ou no ano 61, ou no ano 64, o apóstolo Paulo está preso em Roma. Ele é prisioneiro. E é um prisioneiro que está falando das marcas da paz e da graça no coração do salvo. Ele está preso, ele está diante de um julgamento, vai ser morto no ano de 67, mas ele está gozando de paz e gozando da graça de Deus. A segunda marca é amor fraternal. No verso 3 está escrito assim: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Amor fraternal. Essa é a segunda marca dos salvos. Por quê? Porque o amor de Jesus entrou em nós. E o amor de Jesus em nós nos faz amar pessoas. Esse amor fraternal, ele é um amor de Deus por nós, mas é o amor de Deus que entra em nós. Não é apenas a sensação, mas é uma relação com o agape. Não é apenas uma sensação de que alguém gosta de você. É muito mais. Parece com a graça e a paz. A graça e a paz não é apenas uma sensação, é uma presença divina em mim. O amor fraternal é uma presença divina em mim. O amor de Deus entrou em mim. E o amor de Deus em mim me faz amar. Não pode ser forçado, não pode ser fabricado, ou você tem ou você não tem. Amor fraternal. E um amor fraternal, esse amor fraternal não é um amor fraternal apenas sentimento, como amor agape também não é apenas sentimento. O amor de Deus em nós, o amor de Deus por nós fez com que Deus agisse a nosso favor. O amor de Deus em nós nos leva a agir a favor de alguém, nos leva a agir a favor de pessoas. Todas as vezes que estamos amando alguém de graça, abençoando alguém de graça, tendo amor fraternal por alguém de graça, estamos manifestando Deus, é uma marca da salvação. Quem tem Jesus no coração tem prazer e necessidade de amar e de abençoar pessoas. Quem tem salvação, a salvação é que gera isso em nós. Se alguém, mesmo na igreja, que
convive com crente, que convive com o evangelho há muitos anos, mas não tem prazer em amar, não tem prazer ou impulso, um impulso espiritual de amar as pessoas, de fazer algo por causa desse amor, de fazer vazar esse amor, de esse amor transbordar em ações de compaixão, uma expressão que a Nova Aliança usa, nós gostamos de usar. Se esse amor não está transbordando em ações de amor, em ações de compaixão, preste atenção, porque é uma marca da salvação. Amém, gente? Sim, essa mensagem é para você avaliar o teu coração e a tua vida. Porque quem é salvo, quem está na salvação, manifesta os frutos da salvação. Eu não sei que obra o Espírito Santo vai fazer na vida de cada um de nós, mas eu sei que Ele vai. E se tem coisa para destruir, às vezes a palavra de Deus é martelo. A palavra de Deus mesmo diz que a palavra de Deus é martelo. E o martelo muitas vezes serve para destruir. Mas destruir coisas que precisam ser destruídas em nós. Estão comigo, gente? Esse silêncio eu espero que seja um silêncio reflexivo. E não um silêncio de quem desliga. Entra no modo stand-by e está esperando a hora de acabar o culto, né? Espero que seja um silêncio reflexivo. A terceira marca da salvação é a cooperação. Veja o verso 5: pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora, desde o rio até agora. São meus cooperadores, é marca de salvação. Gente, quem é salvo, coopera. Quem é salvo, ajuda. Quem é salvo, trabalha. Quem é salvo, caça o que fazer para abençoar pessoas. Quem é salvo, não perde oportunidade para contribuir com uma obra, com uma atividade, com um programa, com um evento, com alguma coisa que é promovido pela igreja, pela liderança, pela célula, com o propósito de tocar em pessoas e abençoar pessoas e contribuir com o trabalho de gerar Cristo na vida das pessoas. Cooperação. O Espírito Santo é cooperador. Ele coopera com Deus Pai, Ele coopera com Jesus, é uma equipe, a Trindade é uma equipe, e todos trabalham. Aqueles que entraram na salvação, eles entraram numa equipe da família de Deus, que trabalha, que todo mundo se abençoa. Por isso, 1 Coríntios capítulo 12, quando o Espírito Santo distribui dons para a igreja, toda a igreja é capacitada com poder, uma cáris, uma graça, para que a igreja se abençoe mutuamente e todos cooperem com o crescimento de todos. É uma marca da salvação. Avalie se você é salvo mesmo. Pastor, eu não tenho prazer em ajudar muito não tenho prazer, nem gosto muito, sou obrigado, às vezes que eu faço só para obedecer, mas prazer mesmo eu não tenho. Busque a Deus hoje. Entrega teu coração para Deus hoje. Porque o Espírito Santo em nós nos fará cooperadores da obra de Deus. A igreja é missional, a igreja é missionária, a igreja é trabalhadora, a igreja se mobiliza para alcançar pessoas e nós todos. Quem é salvo tem alegria em cooperar pela edificação das pessoas e cooperar para o trabalho de alcançar pessoas com o Evangelho.
Amém? A quarta marca da salvação é que é uma pessoa envolvida numa obra, ele é a própria obra. Ele tanto é cooperador de uma obra que Deus está realizando, como ele também é uma obra inacabada. Veja o verso 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. É uma obra em andamento, nós somos a obra. E essa obra de forjar Jesus em nós e no nosso caráter é uma obra em andamento, a gente não está pronto. Está acontecendo a todo instante. E Deus está realizando essa obra. Agora, a postura ativa, erra quem pensa que a nossa postura é passiva diante de uma postura ativa da parte de Deus. A nossa porção, a nossa participação nisso é tão ativa quanto a de Deus. Ah, mas se Deus falou que vai completar, nada pode mudar. Ei, foi assim com Judas? Ou você acha mesmo que Deus tinha prazer e esperava mesmo que ele negasse Jesus? Ele sabia na sua presciência, mas não que ele quisesse isso. Tinha oportunidade, pela profecia alguém ia negar, mas era da vontade de Deus? Não era a vontade de Deus revelada entre os profetas, era a presciência de Deus. Agora, Deus teve alegria e prazer em Judas se perder, recebeu tanto investimento de Jesus, e negou, ele não cooperou. Não foi assim com Saul, o rei antes de Davi. Você lê a história e percebe que Deus fez promessas para Saul, ele tinha a chance de ser um tremendo rei, ele foi o escolhido. Muito embora a gente diga, ele foi o povo que Deus escolheu, Saul foi o rei que o povo escolheu, e Davi foi o rei que Deus escolheu, muito embora, mas se não houvesse uma vontade de Deus, e a possibilidade de Saul dar certo, Samuel não teria profetizado tanta coisa boa sobre Saul. O fato é que ele não cooperou com a promessa, ele não cooperou com a palavra de Deus, ele recebeu uma palavra e ele mesmo não cooperou com a palavra. Você recebeu alguma palavra de Deus? Em algum momento da sua vida com Deus, você recebeu palavras de Deus? Você tem que cooperar com essa palavra. A ideia, amado, é a gente se fazer parceiro de Deus. E a nossa participação na obra que Deus está realizando em nós, ser tão ativa quanto a do próprio Espírito Santo. Amém, gente? Essa quarta marca dos salvos, desculpa a redundância, mas é marcada em nós com a consciência de que a gente não está pronto. Deus está trabalhando em nós, e às vezes Ele vai apertar, às vezes Ele vai soltar, às vezes Ele vai esmagar, às vezes Ele vai abençoar, de outra forma. Às vezes Ele vai tirar coisas de nós, e outras vezes Ele vai entregar coisas para nós. É processo. Os processos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Jesus está sendo formado em nós, e isso é processo. Amém, gente? A quinta marca é a intercessão. Verso 7 diz assim: é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão, como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos.
com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Olha a qualidade do amor fraternal que Paulo tinha para com eles. Vocês têm participado. Eu me sinto a respeito disso, ele está falando da oração que ele está fazendo pelos irmãos, intercessão. Nós amamos com amor fraternal como uma das marcas da salvação, então nós oramos. Quem é salvo, ora. E não ora só por si. Quem é salvo, ora pelas pessoas. Quem flui na salvação e a obra da salvação está em plano andamento em si mesmo, é intercessor, o líder que está sendo forjado também à imagem de Jesus. Este líder é um intercessor. Ele ora, e quando ele ora e busca a presença de Deus, o que acontece? Acontecem alguns milagres. A gente entra em oração na presença de Deus pelos nossos liderados, aí em algum momento a gente passa a sentir algumas porções renovadas do amor de Deus, que o amor que Deus tem pelas pessoas que a gente está orando, Ele começa a depositar no nosso coração. E eu passo a amar na devida proporção, com o amor de Deus, as pessoas. E a minha oração, ela passa a ser regada de amor. É isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Quando ele ora pelos irmãos de Filipos, a oração dele é recheada, é regada, é encharcada de amor, e de amor fraternal, de um amor divino, de um amor de Deus por eles. Na oração e na intercessão, a gente recebe então essas porções de amor de Deus pelas pessoas que estamos intercedendo, e isso nos faz não apenas amá-las mais, mas interceder cada vez mais. Outra coisa, o amor e a oração nos conecta com Deus, mas também nos conecta com pessoas. Mas foi isso que aconteceu. Lídia e as mulheres estavam orando no rio em Filipos, e um varão aparece em visão para o apóstolo Paulo em Trode. De alguma maneira houve uma conexão entre Lídia e as mulheres, o início, o berço da igreja de Filipos, com o missionário que Deus enviaria para dar início à igreja. Havia uma conexão com o céu, uma conexão com a terra, uma conexão com outras partes que cooperariam com o trabalho. O apóstolo Paulo vai, se encontra com elas, eles entram na oração. A oração é uma grande obra, que faz o movimento das coisas, movimento do reino de Deus, faz o reino de Deus aparecer, faz o reino de Deus ser implantado, faz o reino de Deus se manifestar nas pessoas, nas famílias, nas cidades. A oração cria as conexões com Deus, conexões com a vontade de Deus que está no céu e que precisa vir para cá, e conexões com as pessoas. A oração nos conecta. O líder, o pastor que ora pelas ovelhas se conecta com as ovelhas. O líder, eu faço isso, eu procuro fazer isso, e eu confesso, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais. Conversando com o líder ontem, falando assim, eu preciso orar mais, eu sei disso, eu preciso orar mais por você, porque, não para Deus te abençoar apenas, ou te proteger apenas, porque eu oro tudo isso também, não, para que Cristo seja forjado em você, para que você morra, para que Cristo viva, para que você ocupe o seu lugar no corpo de Cristo plenamente, para que o poder de Deus se mova na sua vida, e você seja um instrumento de amor fraternal, um instrumento de oração, um instrumento de poder, um instrumento de intercessão, um instrumento da obra de Deus para tocar e abençoar outras pessoas. Orar, nós nos conectamos pela oração, nos conectamos com a eternidade e chamamos a eternidade para o tempo. Nos conectamos com o sobrenatural e chamamos o sobrenatural para o natural. Nos conectamos com o poder, por poder vir e invadir o nosso mundo, nos conectamos com o Deus Todo-Poderoso, para invadir as nossas impossibilidades, transformar
as nossas impossibilidades, trazer o milagre para a terra. Marcas da salvação, marcas dos salvos. Quais são as 5 marcas? Graça e paz, as 5 marcas dos salvos de Filipos que Paulo dá, que Paulo menciona aqui. Graça e paz, não apenas uma saudação, mas é uma presença de graça, a presença do Espírito de Cristo em nós. Paz, a presença do Espírito de Cristo em nós. Amor fraternal, uma presença do amor de Cristo em nós. Uma presença do amor de Cristo em nós. A terceira marca, cooperação. Os salvos cooperam uns com os outros. Amém? A quarta marca, a obra de Deus. A gente é uma obra inacabada e a gente aceita isso. Deus continua essa obra na minha vida. Jesus precisa ser formado em mim. O caráter de Cristo precisa ser formado em mim. Os valores de Cristo precisam ser formados em mim. E eles precisam ser vistos pelas pessoas que me veem, que olham para mim, da minha família, do meu trabalho, dos meus relacionamentos. E a quinta marca, intercessão, é característica dos salvos. Os salvos oram, os salvos intercedem, os salvos oram cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Aí eu fecho essa conclusão pensando como iniciei. Porque os salvos oram? Porque a oração é geradora de milagre, a oração é geradora de poder, a oração é geradora de transformação, a oração transforma vidas, transforma famílias, transforma situações, a oração traz o reino, a oração cria conexões. E eu termino como comecei, com um grupo de mulheres orando do lado de um rio. E porque estavam reunidas orando, Deus foi fazendo as conexões todas. E esse ambiente de oração tornou-se gestacional, gerador da primeira igreja na Europa, a igreja de Filipos. Fica de pé comigo, por favor. Abaixa a tua cabeça. Sim, é um dia de avaliação. Sim, é um dia de investigar o teu próprio coração. Sim, é um dia de você responder quem você é. Se você tem carregado na tua vida as marcas, se essas marcas são vistas, essas marcas não são resultado de esforço próprio. É Cristo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, é a grande obra da eternidade, é o propósito eterno de Efésios capítulo 3, é Cristo ser formado em nós. Sim, é noite de avaliação, as marcas dos salvos. Se alguém, assim como o apóstolo Paulo, escrevendo a respeito dos crentes de Filipos, alguém olhasse e convivesse com você durante um mês e parasse para escrever, escreveria o quê? E listasse os frutos que vêm na sua vida, as marcas que vêm na sua vida, o que ele escreveria? Se por acaso você se sente em déficit com essas marcas, tudo bem. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de dizer a Deus: Senhor, eu quero Cristo sendo formado em mim. Eu quero as marcas da salvação na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo se mova em mim. Eu quero. Abaixa a tua cabeça, faz você a tua oração.
segundo aquilo que o Espírito Santo falou com você.